Então, boa noite de novo. Muito bem. A gente tem dado sequência, na coleção Fonte Viva. E atualmente a gente está lendo o livro Pão Nosso. Hoje a gente chega na leitura de número 120, 2/3 do livro. E o livro é bom, a gente nem sente, são 180, né? Então passa rápido. Bom, o título, muito importante, muito sugestivo. Qual que é, mãe? Conciliação. Você está falando no microfone? Oh. Vocês escutaram ela? Deu para ouvir, gente? Põe dentro da boca, perto da boca, não. Dentro da boca. Conciliação. Acho que você não está dando certo com isso, não. Bom, conciliação. Deixa eu ver. Aí. Conciliação. Só para a gente poder entender o contexto, na semana passada, a Mara fez o 119. Se não me engano, ampara sempre, ajuda sempre, alguma coisa assim. O 119, qual que foi o título? Só para a gente entender. Ajuda sempre. Ajuda sempre. Estava falando de Paulo e Emmanuel. Ele é muito, muito inteligente, muito perspicaz, né? Porque ele coloca bem conectadas as coisas. Então, nesse anterior, Paulo estava voltando para se conciliar com Tiago. Quem já leu Paulo e Estevão sabe, né? Que eles tiveram lá, né, suas divergências. E Jesus pede a Paulo para conciliar-se, né? Então, ele vai, e aí agora, ele vai sabiamente falar sobre a conciliação. O que é conciliação, gente? É interessante a gente pensar que a conciliação é uma das coisas que mais dificultam o nosso progresso espiritual. Porque a gente tem dificuldade de se harmonizar com aquelas pessoas, né, que a gente tem ali as diferenças, as dificuldades, né, são os desafetos, são os adversários, cada um dá um nome, isso seja na família, seja no trabalho, na vida. Então, e na outra, né, a gente traz isso também do passado, então a gente tem dificuldade de se harmonizar. Conciliação é isso, se harmonizar com o outro, fazer as pazes. No Espiritismo, né, na doutrina espírita, ela mostra para a gente a questão do perdão. A gente vai encontrar sobre conciliação no Evangelho segundo o Espiritismo, falando bem-aventurados os misericordiosos. São aqueles que perdoam, que sentem com o coração, que se harmonizam com o adversário. Né? Aí a gente lembra também até de Pedro, quando ele vai falar com Jesus, que ele não conseguiu, né, que o fulano não ia segui-lo. Aí o que ele falou? O que Jesus disse para Pedro? Que me importa, segue-me tu. Porque às vezes a gente tem dificuldades, e isso o Emmanuel vai falar aqui no texto, às vezes a gente tem dificuldade com alguém, a gente vai para poder se conciliar, fazer as pazes, se harmonizar, e o outro não quer. Acontece isso também. Aí o que Jesus fala, não importa, segue-me tu. Você faz a sua parte e o outro vai ter o tempo para poder entender e fazer a dele, tá? Então, assim, é muito rico esse texto. Eu estou até com medo, porque eu tenho pouco tempo para falar. Vamos lá. Conciliação. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial de justiça e te encerrem na prisão. Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 25. Gente, esse versículo de Jesus, ele é bem conhecido. Mas, como todos os versículos, se a gente não tentar interpretar e entender, soa diferente, desce meio estranho, né? Ué, mas como assim? Então vamos aqui devagarzinho para a gente tentar entender. O primeiro trecho do versículo, porque se a gente consegue entender
a intenção do Emmanuel, o significado do título e o versículo, o resto a gente entende melhor. Só esse primeiro pedacinho do versículo. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele. Isso. Concilia-te depressa. Por quê? Ele está falando do tempo. A gente sabe quanto tempo a gente tem aqui? Não. Quando a gente retorna para o plano espiritual, a gente sabe quanto tempo tem lá para poder reencarnar? Não. Então, o melhor momento é o agora. É o bom aproveitamento do tempo. Então, Jesus está falando, não perde tempo não. Se fosse hoje, né, numa linguagem mais moderna, concilia-te depressa, não perde tempo. A gente perde muito tempo com coisas pequenas, né? Sendo que a gente deveria se importar com o lado espiritual, com o que vai fazer a gente melhorar, evoluir, avançar. Enquanto estás no caminho, enquanto você está junto, enquanto a gente está aqui encarnado, então eu vou aproveitar para fazer as pazes agora, porque eu sei depois, quando desencarnar e o outro desencarnar, eu sei para onde que ele vai? Eu não sei nem para onde que eu vou, que dirá para onde que o outro vai. Então, Jesus fala para a gente aproveitar a oportunidade, enquanto a gente está no caminho, porque senão, segue para mim o versículo. Para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz. O adversário te entregue ao juiz, porque se fica uma situação mal resolvida, o juiz é a nossa consciência, não é? Está lá no livro dos Espíritos, não é? Onde que está, né? O maior juiz? Na consciência. Cobra, não cobra? Quando a gente aprende, quando a gente começa a ter mais discernimento, a gente se cobra, a gente sabe quando a gente mandou mal em determinada situação. Então, o adversário, ele vai precisar de cobrar? Não, se eu sei que eu tenho alguma pendência, a minha consciência vai começar a me cobrar. E aí, o que vai acontecer? A gente tem que conversar com ele, né? Para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial de justiça e te encerre na prisão. Ou seja, que eu não tenha motivos para me arrepender. O oficial de justiça aqui é o remorso, o arrependimento. E aí eu fico preso, me jogue na prisão. Eu vou ficar remoendo aquilo, preso numa situação que eu poderia ter resolvido. A prisão é um remorso, né? Exatamente. Então, para quê, né? Então, Jesus está falando aqui para a gente, aproveita para se conciliar. Vamos lá, vamos entender o texto aqui. Muitas almas enobrecidas, após receberem a exortação desta passagem, sofrem intimamente por esbarrarem com a dureza do adversário de ontem, inacessível a qualquer conciliação. Aqui o Emmanuel está aprofundando, ele foi muito feliz, né, como sempre, porque ele não está falando só dos encarnados, isso serve para os desencarnados. Né? A gente vê nas reuniões mediúnicas, né? Espíritos presos com mágoa, com ressentimento de séculos, mas o outro seguiu. É o que ele está falando aqui. Espíritos que já superaram isso, hoje quando encontram aqueles irmãos que ainda se encontram com dificuldade de perdoá-los, eles ficam tristes. Né, por ver que eles seguiram, eles estão com a consciência tranquila, mas o outro não está preso, está endurecido ainda naquela mágoa, naquele ressentimento. Então isso serve para o plano físico ou para o plano espiritual. A gente tem que pensar como espíritas e como espírito que nós somos. Então a gente vai acarretar sim, se a gente não resolver isso aqui, a gente vai deixar para depois? Para quando? Para quantos séculos? Né? Se o outro ainda não quis, a gente faz. Aí ele fala aqui que os espíritos, você pensa, né? Algum espírito que tem ali, né, um nível de evolução maior, mais alto, ele se entristece de ver que aquele irmão que tinha mágoa dele por algum motivo ainda está preso naquilo. A advertência do mestre, no entanto,
é fundamentalmente consoladora para a consciência individual. Individual. Então, é consolador saber que se a gente fizer a nossa parte, se você tiver com a consciência tranquila, você vai seguir. E a advertência é que cada um segundo as suas obras. A gente não consegue responder pelo outro, por isso que ele fala para a gente ir fazer a nossa parte enquanto a gente está no caminho. Mas ele não fala que a gente vai ter êxito sempre. Ele fala? Não, ele fala aqui para a gente fazer a nossa parte. Por isso que ele fala, cada um segundo as suas obras. A gente só vai responder por nós, a gente não tem como responder pelo outro. Se ele vai perdoar, se ele vai mudar, se ele vai seguir, se ele vai realmente te desculpar ou se aquilo ele vai trazer para o coração, sabe? Então, isso Jesus conforta nesse sentido, porque é muito individual, né? Quantas pessoas, né, a gente passa por esse tipo de situação e tenta deixar, realmente, não é falar que deixou de lado, mas vira e mexe está remoendo aquilo, né? Isso aí não é, trabalhar perdão é difícil, mas não é impossível, tá? Assevera a palavra do Senhor, concilia-te, o que equivale a dizer, faze de tua parte. É exatamente aquilo que a gente acabou de falar. Olha como é que ele reforça, né? Ele está sempre repetindo, porque ele sabe que a gente tem dificuldades. Então, é muito interessante, né? A gente fazer a nossa parte. Se o outro não quer fazer ainda, se ele não está no momento dele, a gente deixa, né? Vai chegar, como chegou para nós, ou vai chegar para todos, né? Cada um no seu momento, com o seu entendimento, com o seu nível de evolução, tem todo um processo. A gente precisa aprender a respeitar, né, o momento do outro, mas sem deixar de seguir. Corrige quanto for possível, relativamente aos erros do passado. Movimenta-te no sentido de revelar-se a boa vontade perseverante. Insiste na bondade e na compreensão. Então, ele está falando para insistir na bondade, na compreensão. Lê esse princípio de novo. Eu gosto de voltar, gente, para frisar as partes, né? Todas são importantes. Corrige quanto for possível. Ou seja, ele está falando para corrigir quem? Para o outro corrigir? Não, a gente. A gente, né? Então tá. Relativamente aos erros do passado. Movimenta-te no sentido de revelar a boa vontade perseverante. Movimenta-te. Faz a sua parte, vai atrás, não é esperar o outro. Não, beleza, eu vou me conciliar com o outro na hora que ele me procurar. Pô, mas se o outro está magoado, ele vai te procurar? Não. Vai nada, né? Então, alguém precisa ceder, né? Alguém tem que dar o primeiro passo. Quem dá o primeiro passo? Quem tem mais conhecimento? Quem já está menos endurecido? Quem já foi tocado pelo Evangelho? Ô, gente, só para lembrar que a gente buscar a conciliação, a gente se harmonizar com o outro, não é sinal de fraqueza, não, tá? É sinal de humildade, de consciência, de mudança íntima. Nobreza. Oi? Nobreza. Exatamente. Porque tem gente que fala assim, não, que isso? Eu não vou ser fraco de ir lá pedir desculpa, não me humilhar. Não é isso não. A gente tem que mudar os conceitos e entender bem o que o Evangelho está dizendo para nós. Tá? Porque a gente entende errado. E se a gente entende errado, a gente faz errado, né? Então, a importância de estudar Jesus. Se o adversário é ignorante, medita na época em que também desconhecias as obrigações primordiais. Espera aí, deixa eu falar disso aqui. Se o adversário é ignorante, vamos lembrar que ignorante, né? Porque a gente tem um conceito de ignorante. Fulano é ignorante, é grosso. Ignorante não é isso. Ignorante é aquele que ignora, desconhece. Não tem conhecimento, né? Eu sou ignorante na medicina, né? Eu sou ignorante em um monte de coisa. Então, eu desconheço. Então, aquela pessoa que já ainda desconhece certos conceitos, certos valores, é ignorante.
E aí ele está falando aqui que a gente tem que lembrar que ele traz hoje a dificuldade que a gente já trouxe. A gente já foi assim. Ah, mas eu fui ignorante igual ele, eu fui igual a ele, eu não fiz isso. Nessa vida talvez você já tenha superado isso, mas um dia com certeza você foi e você já passou por isso. Então, quando a gente fala em amar ao próximo como a si mesmo, é mudar mesmo de conceito, é virar a chave, é tentar entender que o outro ainda traz isso, essa imperfeição, tá? Esse defeito. Eu não tenho esse agora, mas eu tenho outros que eu preciso trabalhar. Então, eu vou ter paciência com o outro, eu vou tentar ter paciência, perdoar aquele outro que ainda não consegue, tá? Se é perverso, categoriza-o à conta de doente e dementado em vias de cura. Então, se a gente acha que ele é perverso, né? Eu sempre dou exemplo do Putin, porque todo mundo adora o Putin, né? Então, ele é nosso irmão, independente do que ele faça, certo? Fácil perdoar o que ele faz, mesmo não sendo com a gente? Não. Mas ele é um espírito doente, que precisa das nossas orações, da nossa compreensão, do nosso perdão. Quanto mais gente entender isso, melhor para ele, melhor para todo mundo, porque a gente vai começar a vibrar diferente, entende? E isso faz muito mais bem para a gente, para depois fazer para o outro. O perdão, ele liberta primeiro a gente. Sabe? É muito bom. A sensação de perdoar é das melhores. É das mais difíceis virtudes da gente conseguir, mas é das melhores, que traz uma sensação melhor também. Ai, espera. Se perdeu? Enquanto isso, deixa eu comentar, enquanto ela acha aqui, comentar uma coisa que eu trouxe também para nós. Seguinte, vocês já ouviram falar? Isso foi um caso que está num dos livros do Chico, que eu não vou lembrar o nome, mas também foi contado pelo Divaldo, muito interessante. Vocês já ouviram falar em Nabucodonosor? Então, ele foi um dos militares e líderes ali da época da Babilônia, conhecido pelo jardim suspenso que ele mandou fazer para a esposa dele, mas ele também guerreou muito, ele aprisionou muitos... Ele foi rei também. Foi rei da Babilônia, ele aprisionou muitos... pessoal de Israel, né? Então, e também o pessoal que seguia ele, quando ele era contrariado, ele cegava os súditos dele, com aqueles videntes, né? Só que isso foi há 500 anos antes de Cristo. Hoje é o território do Iraque, né? Do Irã. Então, assim, continua tendo confusão ainda lá, né? Então, é um clima, uma atmosfera ainda difícil, né? Densa. Mas, o que aconteceu com ele? Ele foi bastante equivocado, teve um período bastante adoentado o espírito dele, muito fechado, muito endurecido. Vamos lá, 500 anos antes de Cristo. Aí agora, em 1800 e alguma coisa, ele reencarna no Brasil, em Minas, foi senador, era espírita, escritor, não vou lembrar o nome do livro dele, mas vocês podem pesquisar. Se não me engano, ele reencarnou com o nome de Camilo Rodrigues Chaves e foi presidente da União Espírita Mineira. Deu um salto, né? Mas olha quantos séculos levou. Aí, o que acontece? Aqueles espíritos que não conseguiram entender e administrar o que ele fez, que foram cegados, que foram aprisionados, a gente não julga, né? Mas ficaram séculos e séculos guardando aquela mágoa e perseguindo ele. Exatamente. Então, o que aconteceu? Ele procurou o Divaldo para poder pedir ajuda para aqueles espíritos que ele tinha feito tanto mal, mas que ainda estavam aprisionados pela mágoa, pelo rancor, que não tinham conseguido se conciliar. Mas ele tentou, ele fez a parte dele, ele se libertou de tudo aquilo que ele tinha feito, e olha que foi muita coisa,
tentou seguir. Deve ter sido fácil para ele? Não. Mas ele conseguiu. Então, eu trouxe esse exemplo para nós, para a gente poder entender que por mais difícil que seja, a gente é capaz. Independente das dificuldades que a gente traga, né? Mesmo aquelas que a gente não sabe. Então, o que a gente vai trabalhando? O nosso interior, a reforma íntima, tá? Para que a gente não precise depois se reencontrar com tantos adversários, com tantos irmãos magoados conosco. Quanto mais a gente conseguir limpar isso, melhor, né? Começando pelo nosso coração. Faze o bem que puderes, enquanto palmilhas os mesmos caminhos, porque se for o inimigo tão implacável que te busques entregar ao juiz, de qualquer modo terás então igualmente provas e testemunhos a apresentar. Então, ele encerra falando isso, para a gente aproveitar o tempo, as oportunidades, o entendimento, trabalhar esse terreno fértil que é o nosso coração, as oportunidades que a gente tem de colocar em prática os ensinamentos do Cristo, enquanto a gente tem tempo, para que não precise da gente ser cobrado pela própria consciência. Eu podia ter feito, eu deixei de fazer, seja com um irmão daqui encarnado ou desencarnado. Então o convite intenso, se vocês perceberam, né, a essa oportunidade, tá, que a gente precisa se dar, porque a gente também precisa, né, se perdoar para a gente poder ir trabalhar o perdão, a conciliação com o nosso próximo. E tem um finalzinho. Pode ler o finalzinho. Trabalha, pois, quanto seja possível no capítulo da harmonização. Mas se o adversário te desdenha os bons desejos, concilie-te com a própria consciência e espera confiante. Interessante que ele fala, trabalha. A gente trabalhar isso, lei de progresso. A gente só progride e evolui se a gente trabalhar isso. E não é só o trabalho físico, a gente precisa trabalhar interiormente as coisas, os sentimentos dentro da gente, para a gente poder melhorar. E aí sim, a gente vai seguir, né? Independente do outro, cada um no seu momento, mas o que importa, segue-me tu, né? Então fica aí o convite da noite de hoje para a nossa reflexão.